Semana 16 chegou ao fim, agora só falta uma. Essa semana aí teve algumas decisões, né? Algumas definições também, times foram eliminados, vários, né? Alguns times ainda brigam, ainda respiram. Tem muita coisa aí que vai rolar, né, na última semana, apesar de só ser realmente uma semana, ainda tem algumas coisas para serem definidas. E vamos começar então falando, acho que do principal jogo dessa rodada aí, que foi o New Orleans Saints vencendo o Atlanta Falcons, né? Era o jogo que a gente mais esperava, o Atlanta precisava vencer, né? Não era obrigatório vencer, porque ainda tem chance de ir para os playoffs, né? Precisa ganhar agora na última semana do Carolina. Mas é claro que se vencesse essa partida, acho que ia ganhar uma moral ainda maior. E aqui a gente percebe que realmente talvez o Saints seja um time superior, né? Porque se o Atlanta ganhou por 3 pontos em casa, ganhou daquele jeito, né, com 3 interceptações do Matt Ryan, nesse caso o Saints basicamente dominou o jogo, apesar de só terem sido 10 pontos de diferença, na verdade chegou uma hora que o jogo estava 20-3, né, e ficou um tempo com esse placar para o Saints, então realmente foi um domínio do Saints, no final das contas o Atlanta acabou diminuindo. Mas o Saints é realmente um time mais encorpado, né? A defesa conseguiu jogar bem, parou o time do Falcons, e o Falcons não conseguiu fazer grande coisa, nem o jogo corrido funcionou melhor do que o do Saints. Realmente o Saints venceu a batalha dos turnovers, foram 2 turnovers do Falcons contra um só do Saints. Venceu a posse de bola também, ficou a maior parte do tempo com a bola, né, nas mãos, né? E realmente dominou a partida. Vocês concordam? Vocês acham que o Atlanta, talvez num jogo de playoffs, possa jogar melhor do que o Saints? Ou realmente é complicado? Realmente o Saints tem a vantagem? Não, acho muito difícil. O Saints ainda tem a vantagem. Caso aconteça um confronto entre as duas equipes, o Saints joga em casa. E a gente sabe que New Orleans jogando em casa é praticamente imbatível, né? O mano de campo que prevalece muito. E a defesa jogou muito bem, né? É uma intensidade que representa como o time está forte nessa temporada. É esse equilíbrio entre o ataque e a defesa que mostra que é um time que vai brigar pelo Super Bowl. Eu acho que o ataque teve um desempenho interessante, não foi um grande desempenho, mas foi a defesa que ganhou o jogo. Eles conseguiram parar uma quarta descida para o gol, né, onde o Freeman sofreu um fumble, né, conseguiram recuperar. E depois outra descida, uma quarta descida para o gol que eles conseguiram parar o Freeman. Então mostrando que ainda teve interceptação, né, o Ken Jordan jogou muito bem, teve o Letmore com aquela interceptação lá maluca, né? Aquela foi muito But interception, então, né, muito interessante ver essa defesa jogando. O Brees também foi bastante funcional ali com o Thomas também fazendo grandes recepções. Eu acho que o jogo terrestre dos dois times, né, analisando só o terrestre, não os running backs por inteiro, não funcionou tão bem, né? As defesas dominaram nessa parte. Mas foi muito interessante, né? Tendo o Kamara em campo mostra como esse time consegue jogar muito mais, né? Alivia mais o jogo pro Brees. Então é um time muito forte. Eu acho que ele chega como um dos favoritos na NFC. E mesmo terminando em quarto, por exemplo, o que eu acho que vai terminar, caso pegue um Eagles, por exemplo, eu acho que chega como favorito, né? Chega como favorito. Com certeza. E eu acho que o Saints hoje é um dos times mais fortes, é o time que eu mais confio. Eu acho que hoje bate muito diferente com os Vikings, né? Pode ser um confronto que pode acontecer nos playoffs, seria muito interessante. Para os Falcons, tá na mão a vaga. Tem que ganhar dos Panthers, é um jogo muito difícil, né? Eu acho também que os Panthers têm um time um pouco mais regular, mais equilibrado que os Falcons, mas eles têm condições. Jogam em casa, né? Joga em casa, que é o mais importante. A defesa ainda eu estou gostando do desempenho defensivo dos Falcons, tanto que foi 23 pontos pro Saints, né? Um ataque muito forte como é esse. Eu acho que conseguiu pelo menos controlar um pouco o ataque terrestre do Saints. Gosto muito da secundária do time. O problema é o ataque, né? Ele não consegue funcionar tão bem, né? Como na última temporada, e tem deixado o time na mão. Mas eu acho que essa vaga está muito bem encaminhada para o time. Só ganhar em casa que consegue esse sexto lugar. Mas é um time muito irregular e eu não consigo ver esse time dos Falcons indo muito longe nos playoffs. Eu gostei da defesa do Saints de novo, né? Porque o Falcons chegou no último quarto só fazendo 3 pontos. Então passou toda esses 3 primeiros quartos basicamente sem pontuar com o seu ataque, né? Um field goal apenas. Então mostra como a defesa do Saints, quando foi exigida contra um ataque que tudo bem não está jogando muito bem esse ano, mas é um ataque forte, um ataque poderoso,
e ela respondeu em um jogo decisivo, então acho que isso é muito importante. Acho que do jogo em si vocês já falaram, a importância do Camara, porque até vendo o jogo, os comentaristas falavam, né, parece que ele tá em todos os lugares, porque ele recebe, ele bloqueia, ele corre, né, e faz tudo muito bem. Então ele desafoga também esse jogo do Saints, desafoga o Ingram, que é um running back diferente, mais limitado, né? Ele corre mais, é mais forte, o Camara faz mais de tudo, então o ataque fica mais equilibrado com ele. E algumas big plays funcionaram com o Michael Thomas, uma com o Ginn também, né? Verdade. Que acabou virando touchdown. Então o ataque tá redondo. E a gente sabe que você tava falando aí do time mais confiável, talvez, dessa conferência na hora dos playoffs. A gente tem que lembrar que, assim, a gente vai ter aí o Eagles sem o Wentz. A gente viu como o Foles teve dificuldade contra o Raiders, né? A gente vai ter o Goff entrando no seu primeiro ano nos playoffs. Ele é um segundo anista, né? E o primeiro ano dele na pós-temporada. Então a gente não sabe o que esperar. E a gente tem o Case Keenum, né? Que apesar de tudo é também meio que o primeiro ano dele aí nessa situação. Então, não há dúvidas que o quarterback mais confiável desses que vão entrar para a pós-temporada entre os principais times, né? É o Brees, né? Então, eu acho que isso é importante. Que o Saints tem aí um trunfo que outros times não têm. E a defesa tá jogando muito bem. O Letmore, novamente, ele teve algumas dificuldades contra o Jones, mas no geral, por ser um jogador calouro enfrentando um dos melhores recebedores da NFL, eu acho que ele saiu muito bem. Então o Saints está jogando muito, muito bem. Eu consigo ver o Saints batendo de frente em um estádio, em um Super Bowl, né, que é neutro o estádio, contra times como o Steelers e o Patriots. Não seria um absurdo, acho que o Saints vencer essas duas equipes. Então acho que o Saints, mesmo ficando em quarto, né, o que é um pouco absurdo, a gente para mostrar como é equilibrada essa conferência, mas eu acho que o Saints tem totais condições de vencer dentro e fora de casa. E o Falcons, né, eu acho que é um time que também tem tudo para dar trabalho para quem enfrentar aí nessa primeira rodada dos playoffs. Pode ser aí pode ser o próprio Saints, pode ser o Rams, né, enfim. Mas é um time que realmente eu acho que nesse ano tá faltando aquela pegada que teve no ano passado, aquela jogada decisiva dos seus principais jogadores, né. De novo, os turnovers acabaram atrapalhando o time. Eu acho que vai para os playoffs, eu acho que vence os Panthers na próxima semana, mas é um time que pode jogar mais. Nesse momento eu não consigo ver ele batendo de frente contra essas 4 equipes principais dessa conferência, né? Mas é uma equipe que provavelmente vai acabar indo para os playoffs. Mas destaque total para o Saints. Eu acho que nesse momento é a equipe mais equilibrada dessa conferência por todos esses outros problemas que a gente já falou aqui de Eagles, principalmente do Eagles, né? Que é o time que a gente mais esperava. E aí tá junto com o Rams, mas por ter mais experiência eu acho que tá um patamar à frente, né? E pela defesa do Vikings eu acho que acaba se equilibrando. Então são as duas melhores equipes dessa conferência. É interessante falar sobre o caminho do Saints, né? Que vai se definir semana que vem, né? Exato. Porque o Atlanta ou o Seattle já vão ficar em sexto, né? É um fato que o Carolina também já vai ficar em quinto. Mas o quarto colocado tem, de certa forma, a vantagem de que depois, caso vença esse primeiro jogo de wildcard, vai enfrentar o Eagles, né? Isso. Que é melhor enfrentar o Eagles sem o Wentz do que enfrentar o Vikings. Então é mais vantajoso você acabar ficando em quarto, né? Lógico que não adianta você escolher, né? Perder um jogo de propósito, até porque você ainda teria que enfrentar o Carolina, por exemplo, né? O provável adversário do Saints nos playoffs, mas vai ser interessante ver como vai se definir isso, né? Como vai se desenhar. Exato. Bom, então agora, prosseguindo, vamos falar sobre Tennessee e Los Angeles Rams, né? Mais uma vitória dos Rams. Dessa vez foi um jogo interessante que a gente não esperava que fosse tão equilibrado, né? Pela forma que o Tennessee estava jogando nas últimas semanas, eu já imaginava que ele ia ser aí destruído, né? Mas não foi bem assim, né? Teve algumas partes até que o Tennessee chegou a ficar na frente do placar, né? No final ali que o Rams acabou realmente se sobressaindo. Uma atuação absolutamente espetacular do Todd Gurley, né? Acho que ele se candidata a MVP de verdade aqui, né? Não seria nenhum absurdo ele ganhar. O Tom Brady tem lançado aí várias interceptações nos últimos jogos, né? Apesar de estar ganhando, o Anthony Brown tá fora, o Wentz também já tá fora faz um tempo, né? Agora fora o Brady, tem o Wilson, que também nas últimas semanas não jogou tão bem, né? Quanto caiu de nível junto com o Brady. Exato. Ele acabou subindo. E o Gurley subiu aí nesse final, então, de repente, né? Não acho difícil darem pra ele, porque ele não tem aquele apelo todo, né? Mas eu acharia justo. Ele conseguiu mais de 250 jardas nessa partida, né? Jogou muito mesmo. E o Tennessee ficou aí, ainda tem chance, né? Engraçado que esse time perde toda semana e continua tendo chance para ir para os playoffs. E o Rams realmente parece que vai garantir aí esse terceiro lugar. Ainda tem chance de ficar em segundo.
Sim. Dependendo do desenho da última semana, se o Vikings perde, dependendo do que acontece, né? Pode ser que fique em segundo. É difícil, tem algumas combinações, mas pode ficar. E acho que eles vão lutar pra isso, né? Vai que consegue aí uma folga na primeira semana, seria muito bom pra esse time. E o Rams vai muito forte pros playoffs, acho, né? Apesar de ter o Goff como calouro, né? Praticamente, acho que tem chance de surpreender. É o tipo de vitória que valoriza ainda mais esse time, né? Foi difícil o jogo fora de casa, a gente esperava uma atuação mais dominante dos Rams, mas acabou não acontecendo porque era o jogo da vida dos Titans, né? Ele ainda vai ter mais um jogo da vida na última semana contra os Jaguars, mas foi muito interessante essa vitória. O Todd Gurley dominou o jogo completamente. O Goff também acho que teve um jogo bem interessante. O time de novo na Red Zone jogando muito bem. 3 touchdowns em 4 viagens até lá, mostrando que esse time também é muito competente, né? Eu gostei muito do Kupp de novo jogando muito bem. Eu acho que todas as peças ali conseguem ajudar o time, né? O Watkins marcando touchdown. Então, e a defesa também, né, conseguindo fazer um bom trabalho, parando o jogo terrestre, tendo algumas dificuldades ali com os recebedores, mas também atrapalhando a vida do Mariota, né, que também não teve um bom jogo, né? Eu acho que isso atrapalhou o time, porque a defesa dos Titans, por mais que tenha tomado 27 pontos, eu acho que fez um desempenho bem interessante, ajudando no jogo para que o ataque conseguisse pontuar. Teve um TD, né, que eles fizeram. Exato, teve um TD. Que foi para TD, então. Exatamente, e eles conseguiram parar ainda no final 2 campanhas dos Rams em terceiras descidas, né? Então eles deram a chance para esse ataque. Então o ataque terrestre não funcionou, o Mariota também não conseguiu jogar, e é por isso que o time é tão irregular, né? A gente cobrou tanto dessa defesa que tinha que evoluir, porque a gente confiava nesse ataque, a gente sabia que esse ataque tinha mais potencial que a defesa. E ao que tudo indica, o final da temporada a defesa vai terminar melhor que o ataque. Então, a chance existe ainda na NFC, ainda mais pegando um time regular como os Jaguars, né? Mas é um time regular, mas ainda superior aos Titans, que é regular também, então fica difícil aqui, né? Os Rams têm tudo para garantir pelo menos essa terceira vaga na conferência, o que é muito bom, né? Tá encaminhado para pegar, teoricamente, o pior time indo para os playoffs, né? Falcons ou Seahawks, chega como favorito. E é um time que tem condições de chegar no final da conferência. A gente ainda tem aquela incógnita ainda em cima do Goff, né? É um time muito jovem, a gente não sabe até que ponto a gente confia nesse time, mas é um time muito forte. E dos Titans é aquele time que tem chance, mas a gente não quer que vá para os playoffs porque não merece, né? A gente gosta muito ali dos jogadores, daquele ataque, tem bons valores, mas é um time que não está jogando para isso. O Titans teve a chance no último período de virar por várias vezes, né? Pelo menos umas 2 ou 3 campanhas, e a equipe não conseguiu. Tanto que a última bola mesmo, né? A última campanha acabou sendo dos Titans e novamente o ataque acabou parando numa quarta descida, né? Então o Titans realmente até acho que jogou melhor do que a gente esperava. Acho que fez um jogo equilibrado, não esperava um tanto equilíbrio assim. A defesa, que nem a gente já conversou, né? Roubou uma bola para TD, o ataque em alguns momentos funcionou, principalmente o jogo aéreo, né? Que não tinha funcionado esse ano. O Davis foi muito bem, eu acho que é um sinal positivo, né? Pensando na equipe para 2018. Mas tirando isso, falta, né? Falta aquele algo a mais, não sei se na comissão técnica, não sei se do seu próprio quarterback, né? Chamar a responsabilidade, o Mariota novamente acabou falhando no final do jogo. Então, acho que Tennessee realmente tem condições de ir para os playoffs. Acho que vai ser um jogo equilibrado contra os Jaguars. Não há dúvidas de que Tennessee tem mais a perder nesse jogo do que os Jaguars, né? Porque o Jaguars já está classificado, provavelmente vai ficar com a terceira posição. Então, para Tennessee que é vida ou morte, né? E mesmo jogando fora de casa, acho que a equipe tem condições de aprontar, mas tem que dar um jeito de vencer. E tem que se livrar dessa defesa dos Jaguars, que mesmo em um dia ruim, acho que pode acabar atrapalhando os Titans, né? Mas talvez seja um time que não esteja preparado para ir para os playoffs. Sem contar, né, que pode enfrentar os próprios Jaguars nos playoffs, caso passe. Então, a vida não vai ser fácil de qualquer forma para Tennessee daqui para frente. Destaque total pro Gurley, né? Vendo o jogo, a gente percebe como ele é importante para a equipe, porque eu acho que 70% a 80% das jogadas são com ele, cara. É tipo, quase tudo. Desde aquela corrida normal, né? Ele recebendo a bola no backfield, até passes de screen. O Rams é um dos times que mais usa esse tipo de passe e é com ele. E sempre dá certo, tanto que o touchdown dele, o touchdown mais longo, foi um passe de screen, né? Ali no campo de defesa dos Rams. E sabendo disso, os Titans não conseguiram parar. Então, eu também acho que ele é provavelmente o candidato a MVP. A gente tem sempre que lembrar, né, que MVP é o jogador mais valioso. E não há dúvidas que ele é o jogador mais valioso dessa equipe. Todas as bolas que é para ter um desafogo é com ele, né? Então,
Eu acho que o Rams não ia estar com metade das vitórias se não fosse ele, né? E a defesa tá jogando muito bem, de novo roubou bolas, então acho que nos playoffs vai ser muito importante, principalmente jogando em casa, enfrentando equipes, como a gente já conversou aqui, pode ser Falcons, pode ser Seahawks. Eu acho que se essa defesa conseguir forçar turnovers, o Rams tem chances de vencer esse primeiro jogo e de chegar forte para enfrentar, pode ser o Saints aí, né? Pode ser alguma equipe desse porte, e aí vamos ver como é que fica, por ser uma equipe muito nova, mas o Rams tá jogando muito bem esse ano e eu acho que de forma merecida venceu essa divisão e chega como um dos favoritos. Interessante, esse time jovem ainda vai dar o que falar também nos próximos anos, né? Com certeza. Muita coisa ainda pra acontecer. Então vamos falar agora, prosseguindo, sobre a vitória do Patriots contra o Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills ainda tem chance de playoffs também, né? É um pouco mais complicado, né, do que o do Titans, porque ele tem que torcer para alguns times perderem e basicamente, na verdade, ele tem que ganhar sozinho semana que vem, né? Porque ele perde no desempate do Chargers e perde no desempate caso os três fiquem com o mesmo número de vitórias. Então, realmente, o Buffalo tem que torcer contra todo mundo e tem que fazer a lição de casa, né, contra Miami. Já o Patriots tá classificado já entre o primeiro e segundo, né? Já tem a folga ali, a gente já sabia disso. Provavelmente em primeiro, né? Mas ainda depende do resultado da última semana, né? Não dá pra cravar assim, mas é o mais provável, né? Difícil que aconteça alguma zebra. Esse jogo também foi equilibrado até um certo ponto, né? Até o primeiro tempo. Exato, até o primeiro tempo, na verdade. No começo do terceiro quarto, o Bill chegou a virar o jogo, tava 16-13. E aí depois disso acabou, né? Nunca mais o Buffalo Bills fez ponto, porque ficou com 16 no final. Enquanto isso, o Patriots fez 24 pontos nos dois últimos quartos, né? É um time que gosta de jogar mais no final da partida, né? Geralmente desse jeito. O Tom Brady teve um jogo até seguro, foram 224 jardas, 2 touchdowns, lançou uma interceptação de novo, o que de certa forma ele tem que dar uma cuidada, né, porque nos últimos jogos todos ele lançou interceptações, não tinha lançado quase nenhuma no começo da temporada. Então agora, para esse final, para os playoffs, é um ponto que é muito importante, né? Qualquer turnover pode ser derrota, né? Ainda mais que provavelmente o Patriots... Provavelmente não, né? Mas talvez enfrente a defesa do Jacksonville em algum momento, né? Que é uma defesa que rouba muitas bolas. Então tem que cuidar nesse ponto. Mas realmente o Patriots se encaminha aí para ficar em primeiro lugar. E o Buffalo Bills conta com um milagre quase, né? Pelo menos o primeiro tempo foi bem interessante de acompanhar, né? De novo o Patriots começando o jogo devagar, né? É um time que também engrena mais no segundo tempo, consegue desenvolver seu jogo. E essa partida estava interessante até o primeiro tempo, até aquela reversão do touchdown, né? E eu acho que dessa vez a reclamação tinha sentido. As zebras acertaram na marcação, o problema foi em Nova York que resolveram reverter esse touchdown sem evidências claras, né? A gente não sabe até que ponto isso ia influenciar muito. Não acho que foi o motivo para os Bills perderem esse jogo, mas eu acho que ajudou, né? Ajudou um pouco porque esse time ia para o segundo tempo ganhando o jogo com um touchdown ali de diferença, né? Mas a defesa acho que conseguiu, pelo menos na secundária ali, segurar o time do Patriots até certo momento. De novo apareceu as falhas da defesa contra o jogo terrestre. O Dion Lewis teve um grande jogo, né? Conseguiu correr de todas as formas ali possíveis. E a defesa do Patriots, pelo menos contra o ataque terrestre, né? O LeSean McCoy no geral teve um jogo acima das 100 jardas, mas também recebendo, né? Correndo com a bola já não foi tão interessante, né? Nesse ponto a defesa do Patriots foi bem. O pass rush acho que funcionou legal, foram 6 sacks em cima do Tyrod Taylor, isso foi muito importante. O problema está sendo a secundária, né? O Gilmore não está jogando bem, o Butler também não, nessas duas últimas partidas estão jogando muito mal, né? O Kelvin Benjamin teve... O Gilmore não teve uma boa temporada no geral, né? Ele começou muito bem, muito mal, aliás, e a melhor parte da defesa do Patriots na temporada foi quando ele não jogou. Sim. Que foram uns 4, 5 jogos ali seguidos que ele acabou não jogando, e foi a hora que o Patriots conseguiu aquela média que ele tomava 13, 12 pontos. Depois disso ficou complicado. E difícil esse cara nos playoffs aí. Bem complicado. O Thompson levou vantagem sobre o Butler, jogou muito bem. O Gilmore também não conseguiu jogar bem contra o Benjamin. Então vai ser importante que esse time consiga melhorar nos playoffs, né? Porque eu acho que até o final da conferência eu acho que o Patriots chega. Mas é complicado enfrentar um Steelers com a secundária jogando tão mal. Exato. Então tem que cuidar disso aí, mas ainda é um dos times mais confiáveis da NFL, né? Conseguiu ganhar esse jogo aí com um placar bem justo. E para os Bills apresentou alguns bons elementos, né? Então eu acho que é um time que precisa
ter a concentração até o final do jogo. Né? Tem que passar por cima dos erros, seja do seu time ou erros externos também. Né? Então, pega os Dolphins, é um jogo totalmente possível para ganhar. Né? Eu acho que é um time que tem condições de ganhar esse jogo. Né? Tem que cuidar com o ataque terrestre. Mas acho difícil, principalmente pelos outros times. Né? O Chargers também tem um jogo ali um pouco complicado com os Raiders, mas é um time eliminado também. Então, eu acho que é difícil, né? Entre Chargers e Bills, a gente acaba escolhendo Chargers, que eu acho que é um time um pouquinho melhor do que os Bills, né? Mas que pena que o jogo não foi interessante até o final, só o primeiro tempo. O Patriots vacilou no primeiro tempo, né? Não jogou bem, eu acho que principalmente a defesa não conseguiu pressionar o Taylor, ele teve algumas boas corridas e passando a bola ele foi muito bem, né? Ele teve algumas big plays interessantes com o Thompson, que você falou que nem é um recebedor de elite, né? Longe disso. Que o Tom Brady. Teve mais jardas no primeiro tempo aí, exatamente. Que o Brady, então mostra um pouco como a defesa do Patriots, não sei se foi um problema de concentração, o que é muito raro, né, porque nessa equipe eu acho que é tão profissional as coisas que acontecem lá, que esses erros de concentração geralmente não acontecem em New England, né, mas nessa partida, no primeiro tempo, o New England não estava jogando 100% focado. O que acabou tornando o jogo equilibrado, o Bills fez um bom primeiro tempo, teve aquele lance polêmico, né, mas como o Michel falou, acho que enfim, não acho que tenha atrapalhado no resultado final, porque no segundo tempo teve um domínio total dos Patriots, de novo mostrando que quando o jogo aperta, né, quando chega a hora decisiva, o Patriots tem capacidade nessa divisão e o Bills não tem, e é por isso que o Patriots é campeão todo ano da divisão e o Bills não vai para os playoffs há mais de aí quase 20 anos, né, então acho que isso tá aí a diferença. Mas o destaque, acho que pro Patriots é novamente o Gronk, né? Nesse momento da temporada é importante contar com ele. Ele teve uma recepção muito bonita com uma das mãos só. Ele vai ser um alvo extremamente necessário pro Brady, né? E para essa equipe nos playoffs, se a equipe quiser chegar novamente no Super Bowl. E destaque pro jogo corrido, porque a gente falou do Lewis, né? Que foi o melhor em campo, mas a equipe estava desfalcada, né? Porque o Burkhead não jogou. E o James White, né? Não jogou também. Então mostrou que o elenco, por mais que não sejam jogadores estrelas da liga, eles funcionam muito bem naquele esquema. E eu acho que o Brady e a equipe podem confiar neles nos playoffs, né? Eu acho que essa diferença entre eles também é bem bacana, porque o Patriots pode mudar a cada jogo com esses jogadores. Eu acho que o Bills não classifica, muito difícil, né? Porque eu acho que pode vencer Miami, tem tudo para vencer, mas os outros resultados é tudo muito complicado, né? Tem que contar aí com 2, 3 resultados muito difíceis. Seria bacana por toda a história que a equipe teve nos últimos anos, nessa história de não conseguir chegar nos playoffs quase nunca, mas talvez não mereça. Acho que falta ainda alguma coisa diferente para os Bills, e eu acho que até a equipe foi mais além do que a gente esperava, né? No começo da temporada a gente nem cotava os Bills buscando playoffs, né? Então só de eles chegarem na última semana é sinal de que algumas coisas deram certo. Vamos ver se para 2018 eles conseguem juntar com essas coisas que deram certo, também contratar melhores jogadores, fazer um draft mais interessante, para que o Bills vire novamente uma equipe que busque ir para os playoffs pelo menos todos os anos, mas acho que nesse ano acabou que de forma merecida não indo para os playoffs, ficou devendo alguma coisa ainda. Faz alguns anos, agora eu não lembro quanto que o Buffalo não fica com mais vitórias que derrota. E ele pode ficar, né? Já é um avanço, né? E a gente, na verdade, se a gente lembrar do começo da temporada, a gente contava que seria um ano de reinício pro Buffalo mesmo, né? As mudanças que eles tiveram na pré-temporada também, né? Exato, então quer ou não, 9-7 de repente, dentro dessa lógica é bom. Na verdade, pelo planejamento dos Bills, eu acho que eles não queriam ir pros playoffs, né? O Watkins saiu, o Darby saiu, o Darrell saiu no meio da temporada, e aí o time virou um dos piores contra a corrida, então eu acho que ir pros playoffs nem estava no planejamento desse time. Foi no lucro. Então vamos agora falar sobre Seattle e Dallas Cowboys, né? A vitória aí do Seattle que eliminou os Cowboys dos playoffs. Na verdade foi um jogo meio estranho, né? O Wilson terminou com 98 jardas de passe e mesmo assim Seattle venceu a partida. O Ezekiel Elliott voltou, né? Teve até um jogo, não foi um jogo ruim, né? Ele quase chegou a 100 jardas, né? Não chegou nessa marca, mas ficou perto. Acho que realmente ele é muito importante para esse time, mas o Dak Prescott novamente não teve um jogo bom, né? Foram 2 interceptações. E assim fica difícil vencer, né? Não dá só para você contar com o teu running back e com a tua defesa, que não é boa, né? A defesa do Dallas não é uma boa defesa. Tanto que não faz nem sentido, né? Como que perder um jogo contra um quarterback que fez 98 jardas, né? É estranho você analisar isso. Mas o Seattle ainda tá vivo, né? Agora precisa vencer na última semana e torcer pro Falcons acabar perdendo. É difícil, mas dá.
né? Não é impossível o Falcons perder esse jogo do Carolina. Acho que, pelo contrário, por mais que o Falcons jogue em casa, existe a possibilidade. Mas realmente vai ter que contar com um pouco de sorte, além de jogar e vencer também, né? A vitória da defesa aqui foi uma resposta no último jogo, né? A gente esperava que esse time chegasse bem desmontado aqui, né, contra os Cowboys, tanto que o Dallas é um pouco favorito. Eu não acho que o time, no geral, seja superior do Seahawks. Foi uma temporada muito irregular e por isso também que perdeu esse jogo, né? Eu acho que todo mundo não lesionado, todo mundo em ordem, o Seattle é até melhor do que Dallas. Sim, com certeza. Eu acho que a volta do Elliott também deu esse upgrade no time para ser favorito, né? Eu acho que ele fez um bom jogo, passou das 100 jardas totais, mas ele não teve nenhuma big play. A maior corrida dele foi de 9 jardas, a maior recepção dele também foi de 9 jardas, então mostrando como a defesa do Seahawks conseguiu segurar. Ele teve bons avanços, né, mas não foram suficientes para ajudar o time, né? E obviamente que não foi nem um pouco a culpa dele, o Dak Prescott não conseguiu jogar bem, né, foi interceptado de novo, e o time do Seahawks ganhou com poucas jardas porque conseguiu aproveitar os turnovers. Né? As 2 vezes que conseguiu pegar os turnovers, marcou os touchdowns. 2 vezes na red zone, 2 touchdowns. E aí conseguiu aproveitar, teve a pick six também, né, do Coleman. Então, o time dos Cowboys foi eliminado por essa irregularidade, principalmente do ataque, né? O péssimo ano do Dak Prescott, né? Fica também esse ponto de interrogação. Quem é o Dak Prescott, né? É da temporada de calor, que jogou muito bem, ou dessa temporada? Eu acho que tem que ficar dúvida, não pode ficar nenhuma afirmação aqui. Claro. A gente tem que esperar nas próximas temporadas para ver como que ele vai jogar. Né? Para o Seahawks, o ataque precisa jogar mais. A defesa conseguiu segurar, eu acho que tem muito potencial ali. Eu acho que o coordenador defensivo... A derrota dos Rams chacoalhou o time, foi muito mais agressivo aqui. Conseguiu sacar 4 vezes o Dak Prescott, pressionou muito, né? Conseguiu mandar várias blitz até de cornerbacks ali, o Griffin conseguiu um sec. Então foi muito importante essa vitória. Vai ter que ganhar dos Cardinals, é um jogo totalmente possível, né? Pega um time eliminado, né? Mas eu acho muito difícil essa situação, né? De ter que depender dos outros, né? Eu acho que em questão de nível, Seahawks e Falcons estão ali igual, né? Não dá pra dizer quem que é melhor. Apesar do Falcons ter ganho aquele jogo, mas são 2 times irregulares. Eu acho que o Seahawks acaba não passando, mas fica aí essa temporada irregular para pensar já no próximo ano, pensar em novas filosofias, né? Eu acho que está na hora de mudar esse time, que deu uma estagnada nessa temporada. A gente sabe que Seattle é um time formado em 2 pilares, né? O Russell Wilson no seu ataque e a sua defesa no geral, que é uma defesa muito agressiva, e nesse jogo só venceu por causa da defesa. Como você falou, foram pontos aí que vieram principalmente dos turnovers, né? Teve uma pick six, que acho que o jogo estava equilibrado até aquele momento da pick six. Depois daquilo, eu acho que o Dallas ficou tão abatido que nem conseguiu voltar atrás no placar, e aí Seattle dominou, teve mais um TD lançado pelo Wilson. E fica aí, acho que foi uma resposta bacana, porque o jogo contra o Rams, né, foi atípico, tudo bem, mas não pode ser atropelado daquele jeito que foi. O Rams tá fazendo um grande ano, mas a gente nunca tinha visto Seattle sendo atropelado em casa, assim, por um time da sua divisão. Então, foi uma boa resposta. Acho que a defesa, sempre bom lembrar que essa defesa tá muito desfalcada ainda, então Seattle tem tudo para manter uma defesa muito forte pro próximo ano e venceu o jogo que tinha que vencer. Não foi brilhante, novamente, o ataque não foi brilhante, o ataque corrido não foi brilhante, né? O Mike Davis teve alguns bons momentos, mas mesmo assim não foi o que carregou o time para a vitória. É muito difícil, né, a situação. Eu acho que o Falcons vai dar um jeito de vencer o Panthers, né? Um jogo em casa, precisando vencer. Eu acho que Seattle vence Arizona, né? Acho que Seattle vence Arizona no jogo normal, mas não consigo ver o Falcons perdendo aqui, dando essa chance para Seattle ir para os playoffs. Uma pena, porque a gente apostava bastante em Seattle nesse ano, até pensando em Super Bowl, mas o quão irregular essa equipe foi nessa temporada acabou tirando todas essas chances, né? Vamos ver se começam a repensar a sua linha ofensiva, né? O seu jogo corrido, porque se não tiver esse balanço do seu ataque no próximo ano, pode ser que fique pelo caminho. Ainda mais agora que a gente consegue ver que o Rams é um time do futuro, né? Então acho que essa briga entre Rams e Seahawks, provavelmente aí nos próximos 4, 5 anos vai ser muito forte. Não se esqueça do glorioso... E o próprio 49ers, né? Que agora com o seu novo quarterback. Então, Seattle tem bastante a se pensar nos próximos anos. E do outro lado, acho que para Dallas, merecido, né? A equipe foi mais irregular ainda que Seattle e não tem uma grande defesa, então nem isso conseguiu fazer com que o Dallas chegasse na última rodada com chances. Também acho que tem que dar uma paciência com o Prescott, né? Era normal que, segundo ele, esse segundo ano ele tivesse problemas. A gente não esperava que fossem tantos problemas, né?
nesses últimos jogos ele não foi mal, ele foi muito mal. Ele entregou bolas, né? Esse turnover que acabou virando uma pick six foi absurdo, né? Absurdo, um passe que ele nunca errou no ano passado, mas paciência, né? Paciência. Eu acho que pode ser também que a gente já discutiu aqui em outros vídeos a questão do Garrett, né? Se ele deve ou não ficar em Dallas. Eu acredito que pro Jerry Jones é muito conveniente manter ele, porque sempre foi um técnico que fez as escolhas, que faz as escolhas que o Jones toma, né? Ele sempre apoia. Nunca é muito raro ver ele e o Jones em conflitos, mesmo com Dallas não chegando nem perto de ir para a final da conferência nas últimas temporadas, né? Então, para um time desse tamanho, é estranho que não tenha uma pressão maior nesse treinador, né? Mas vamos ver como é que fica para 2018. E a gente falou do Prescott, outro detalhe muito, muito aí, triste para a torcida de Dallas é o Dez Bryant, né? Temporada horrorosa, a gente viu nesse jogo ele pedindo a bola ali no começo do jogo, porque a bola não ia na direção dele, e quando chegou ele sofreu um fumble ridículo, né, que geralmente o jogador do nível dele não toma. Então, tudo errado para Dallas, né? Dallas tem que repensar bastante coisa pro próximo ano. Ainda acho que é uma equipe que tem tudo para brigar nessa divisão, mas com o Eagles aí mais jovem e também, né, brigando forte a partir de agora, pode ser que Dallas passe mais um jejum aí de alguns anos, né, sem brigar pelo título dessa conferência. Eu acho que isso passa um pouco pelo seu treinador também. Vamos ver se tem alguma mudança.